Irmãos, boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado Senhor, né? Deus de grande bênção, Deus de misericórdia, um Deus que nos permite estar aqui nesta noite. Estamos aqui pela permissão de Deus, e isso é um grande privilégio para todos nós. E nesse momento nós vamos passar para a mensagem de Deus, como parte do nosso culto. Nós, quando adentramos aqui, um dos objetivos nossos deve ser ouvir a voz de Deus. E nós cremos, pela própria palavra de Deus e as promessas de Deus, que Deus fala profundamente conosco de uma maneira direta, por meio da sua palavra, e também pelo meio profético, que é a pregação das Sagradas Escrituras. É Deus falando. Boca de gente limitada, gente que infelizmente ainda sofre as agulhas do pecado, né? Como eu, mas o Espírito Santo de Deus, em sua graça e misericórdia, nos faz instrumentos de Deus para que Ele possa trazer a sua verdade, o consolo, a esperança e a exortação para todos nós. Nós estamos expondo o Evangelho de Marcos e hoje nós vamos adentrar o capítulo 4 de Marcos. Marcos, capítulo 4, nós vamos ler os versículos de 1 a 20. Nós já vamos avançando um pouco mais, indo para o centro do Evangelho de Marcos. Hoje, iniciando o capítulo 4, nós teremos uma sequência aqui de algumas parábolas. São poucas no Evangelho de Marcos, elas são resumidas. Hoje nós vamos observar uma das parábolas, parábola do semeador. Muita gente conhece essa parábola, né? Se você já caminha pelo menos há uns 3, 4 anos na igreja, provavelmente você já ouviu alguma mensagem, alguma reflexão, alguma devocional nesta parábola. Marcos capítulo 4, versículos 1 a 20, eu vou fazer a leitura, eu peço que você acompanhe atentamente aí na sua Bíblia, deixe ela aberta, porque nós vamos meditar neste texto, cada versículo dele. Diz assim a palavra de Deus: Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou, cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, com os 12, o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então lhes perguntou: não entendeis esta parábola, e como compreendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Eles, chegando à angústia ou à perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra,
Mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Vamos orar. Pai bendito, precisamos do Senhor nesse momento. Que o Teu Espírito nos guie em cada palavra aqui dita, Deus. Apesar de mim, Deus. Apesar de mim. Que o Senhor tenha misericórdia de nós nessa noite e possa nos usar, Deus. Tanto a mim, que irei falar, os irmãos que irão ouvir, sejamos todos, nesse momento, instrumentos preciosos da graça e da misericórdia do Senhor, para que a palavra, a boa palavra do Senhor, seja semeada, caia em terra fértil, e que nós possamos dar frutos, Deus, frutos para o reino do Senhor. Nos ajude, precisamos disso. Que o consolo, a exortação e a esperança do Senhor chegue aos nossos corações nessa noite. É o que eu te peço, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, nos mundos dos mortais, né, o nosso mundo, onde é cheio de gente, cheio de homem, cheio de mulher, todos nós pecadores, né, cheio de falhas, e tem sabedoria também, né, tem coisa boa. Deus nos permite essa graça, essa misericórdia. A gente tem alguns instrumentos de punição ou de revide a pessoas que estão próximas de nós ou envolvidas em algum tipo de relacionamento conosco. A gente tem algumas táticas, cada um tem as suas, né? Alguns mais, outros menos, né? Para, de alguma forma, punir o outro. A gente tem isso no casamento, a gente tem isso no namoro, no noivado, a gente tem isso nas relações de trabalho, a gente tem isso nas outras relações familiares, com irmão, pai, mãe, primo, prima, tio, tia. A gente tem alguns instrumentos de punição. Um dos instrumentos que a gente usa, ou é mais comumente visto, é a mudança na forma de comunicar. A mudança na forma de comunicar. Quem é casado aqui vai compreender muito bem. Quando a mulher ou o marido muda a forma de falar, e se estabelece agora uma nova forma de diálogo, ou a ausência do diálogo, perceba que iniciou um processo de disciplina. É uma punição. Né? Você está estabelecendo agora uma nova forma de punir aquele que está do seu lado. Eu não queria abordar falando que isso é só mal, né? Mas, geralmente, esse instrumento tende a estar ligado com alguns dos nossos pecados, né? Apesar de, muitas vezes, cumprirem um papel de chamar a atenção do outro para o erro mesmo, né? Mas eu não queria ninguém incentivar a usar esse instrumento, né? Mas nós somos falhos, a gente acaba usando isso, né? E a gente muda. O mais comum é o silêncio, né? Quando alguém cala, se eu ficar em silêncio lá em casa, a Dani vai ficar preocupada. Aí só quando ela fica em silêncio, eu também fico preocupado. Sabe, Rodrigo, uma das piores coisas é o silêncio. O silêncio pune muito, e pune de maneira severa. Mas, às vezes, o simples fato de mudar o tipo da comunicação a gente sabe, já sabe que alguma coisa está acontecendo. É assim. Gente, isso acontece, eu estou pegando o exemplo aqui do casamento, mas acontece com várias outras relações nossas, né? A gente faz isso com pai, a gente faz isso com mãe, a gente faz isso com irmão, a gente faz isso com um colega nosso de trabalho, a gente faz isso com vizinho, com vizinha, a gente faz isso com um punhado de gente, né? E outras pessoas também fazem isso conosco. Só que isso sempre é feito, como eu disse, nesse mundo dos mortais, no mundo dos pecadores, né? Estamos nós aqui, evidenciando várias vezes e por vezes o nosso pecado. Jesus, ele está usando esse instrumento aqui. Mas não como nós, pecadores imperfeitos. Irmãos, o evangelho de Jesus, ao mesmo tempo que é um evangelho da graça, da reconciliação, da entrega do amor de Deus, da esperança em nós, o evangelho vai cumprir sempre dois papéis: ou da salvação, ou do juízo. E, num certo sentido, Deus agora, na pessoa encarnada de Cristo Jesus, no seu ministério terreno, ele vai mudar a forma de comunicação com a grande multidão.
E isso, no certo sentido, traz juízo para aquele povo. Jesus agora, falando por meio de parábolas, ele está trazendo um prejuízo a muitos dos ouvintes. Porque Jesus vai falar por meio de parábolas. O que são parábolas? São comparações. Deus vai usar situações cotidianas, Jesus vai usar situações cotidianas do dia a dia para expressar um tipo de verdade. E os ouvintes, por vezes, quando ele expressar aquele ensinamento por meio de parábolas, sempre vai vir uma pergunta: o que ele quis dizer? O que Jesus quis dizer com isso? Desde o começo do Evangelho de Marcos, nós vemos que Jesus estava ensinando e pregando. E ele fazia isso, irmãos, de maneira clara. Ele anunciava o reino de Deus, ele pregava uma pregação, inclusive semelhante a de João Batista, da necessidade de arrependimento. O reino de Deus é chegado, arrependei-vos. As pessoas deviam ter a consciência do seu pecado, e Jesus, como o exemplo pregador do Evangelho, ele mesmo sendo o Evangelho, pregava essa verdade audível a todos que estavam ali diante dele. E as pessoas iam se aproximando. Chegando a Cristo Jesus, as multidões rapidamente se juntaram em torno de Jesus. Só que nós percebemos até aqui que também um grande movimento contra Jesus surgiu também. E cada milagre ou cada ato de Cristo Jesus, quem está consciente aí desde da nossa pregação de Marcos 1, Marcos 2, Marcos 3, as tensões, como está acontecendo as tensões de guerra, né? As tensões só foram aumentando. E o último sermão nosso, do domingo passado, chegou num nível de tensão altíssimo. Quando escribas da lei falaram assim, ele está falando através de Beelzebu, ele está possesso de Beelzebu, ele expulsa os demônios pelos próprios demônios, ele é um mal encarnado, ele é um demônio em si. Essa foi a última ofensa que os escribas fizeram a Cristo Jesus. Chegou no ponto máximo ou extremo de falar assim, ele é um demônio, ele é um mal encarnado. E aí nós vimos no domingo passado, quando Cristo fala, todos os pecados são perdoados. Todos. E lembre-se que a expressão que está aqui é todos mesmo. Ao ponto que o versículo, no capítulo 3, fala, inclusive as blasfêmias são perdoadas, todos os pecados. E eu lembro-me de dizer que há perdão para todo mundo. E há perdão para qualquer tipo de pecado. Há perdão quando um coração arrependido, contrito, quebrado, esmagado, consciente de quem ele é, chega diante de Cristo Jesus. Há perdão. Deus perdoa. Deus, diante de um coração quebrantado, ele traz a graça, a misericórdia, a soberania dele, seja qual for o indivíduo, seja o que ele tiver cometido na vida dele, desde um assassinato a uma simples mentira, para todos esses que se achegam humildes e humilhados diante de Jesus, há perdão. Agora, para aqueles que chegam com soberba, com altivez, com o nariz empinado, e colocam-se diante de Jesus, o Senhor e Redentor, acreditando que obterão dele algum benefício da graça e misericórdia, para esses não há perdão. Um coração duro, um coração soberbo, um coração arrogante, não há perdão. É um coração que está impedido de ser alcançado pela graça de Cristo Jesus por meio do seu Espírito Santo. Ao ponto que esse coração é tão duro que amaldiçoa a obra do Espírito Santo. Por isso, a blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado imperdoável. Não tem como perdoar. Sabe, Fabinho, Deus não vai perdoar um coração que chega lá assim, Jesus, ó, eu estou pecando, eu sou pecador, o Senhor que me fez assim mesmo. Eu acho que a culpa até devia ser do Senhor, né? Mas eu vou para a glória, porque eu sou consciente disso, e eu vou estar agora numa vida eterna, eu quero abundância e tudo. Você acha que esse coração altivo, esse coração soberbo, arrogante, vai encontrar algum favor de Deus? Não vai. Não vai. Não vai. E depois dessas tensões criadas, cada vez mais as pessoas querendo perseguir Jesus, a gente viu nas mensagens anteriores, quando lá atrás os líderes religiosos falaram assim, nós vamos pegar esse homem, nós vamos estabelecer um plano para fazer com que ele seja morto por tudo aquilo que ele está fazendo. E essa escalada continua e chegou nesse ponto, como eu disse, de colocar Jesus como um próprio servo de Satanás. Ele fala em nome de Beelzebu, ele expulsa demônios por Beelzebu. As tensões cresceram.
E Deus, Jesus, né, que é Deus, ele agora vai continuar falando, mas ele vai mudar a comunicação. Em sua perfeição, na sua sabedoria perfeita, ele agora vai falar por meio de parábolas. Aquilo que era explícito não será tão explícito mais. Aquilo que era algo que, por vezes, ele expressava de uma maneira tão clara, dizendo o que é o pecado e a necessidade do arrependimento, agora terá o mistério das parábolas. E a primeira parábola que Jesus traz é justamente trazendo essa dificuldade, ou a realidade que estava diante de todos os discípulos. O evangelho de Marcos, irmãos, e qualquer evangelho, a gente precisa, e aqui está a beleza de num certo sentido, da pregação expositiva. Porque a gente começa a fazer algumas conexões dos textos que talvez a gente nunca passou por elas. Eu já escutei vários sermões aqui sobre a parábola do semeador. E, por vezes, o aspecto, e não está errado, né, eu mesmo já preguei nesse texto, trazendo a aplicação, a intencionalidade missional, que nós precisamos semear a palavra de Deus, não olhando as circunstâncias em que a palavra semeadora vai ser feita. Por vezes, o que nós pregamos, o evangelho, cai em terra que não é boa e não vai frutificar. Ou, por vezes, nós pregamos o evangelho em terras boas e aquilo ali dá fruto. Nós precisamos pregar o evangelho. Num certo sentido, esse texto aponta para essa realidade futura. Mas esse texto está falando de Jesus. Ele está falando de Cristo. Ele está falando da realidade que está acontecendo aos olhos de cada um daqueles ouvintes. Onde que Jesus, por uma parte das pessoas, está sendo ouvido, e está sendo mal interpretado, e por uma outra parte, que ele está sendo ouvido, e está sendo entendido, e juntando seguidores. Diz assim a palavra de Deus: voltou Jesus a ensinar à beira-mar. Veja só, ele volta para o seu ensino. Jesus, em seu ministério, ele passava ensinando, pregando o evangelho, o arrependimento de Deus, falando que o reino é chegado. Então, voltou Jesus a ensinar à beira-mar. E reuniu-se numerosa multidão. E ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Irmão, só um ponto aqui para nós, mais uma vez, pensarmos as perspectivas das parábolas. A parábola é um tipo literário que vai fazer sempre a comparação com algo. Vai falar de uma realidade por exemplos, por figuras, por imagens, por comparações de outras realidades. Jesus não está querendo ensinar alguma coisa aqui voltada à agricultura, que aquele povo sabia. Muita coisa de agricultura. Mas ele queria pegar a realidade da agricultura para falar de uma realidade espiritual. E as parábolas de Jesus cumpriam esse papel. Trazer uma realidade do dia a dia para uma aplicação a uma realidade espiritual. E diz assim: ouvi, eis que o semeador saiu a semear. Todo mundo conhece, aqui nós vamos ter a exposição de 4 tipos de solos, né, 4 tipos de semeaduras. Né? Uma semente que cai ali à beira do caminho, vem as aves e comem. Vem uma no solo rochoso, com pouca terra, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo do sol, queimou, então não tinha raiz, secou-se. A outra parte caiu em espinhos, até cresce, mas cresce sufocada. Cresceram, não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou, cresceu, produziu a 30, 60 e a 100 por 1. E acrescentou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu vou falar os aspectos da parábola, mas o texto, que é a sequência do próprio Cristo Jesus ensinando a parábola, vai nos ajudar na interpretação do todo aqui. Mas Jesus termina essa parábola com a seguinte instrução, semelhante à que ele dá às igrejas do Apocalipse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça. Até ali, irmãos, muitos tinham ouvido Jesus Cristo, tinham dado atenção para suas mensagens, falaram assim: esse homem está falando algo diferente. O que ele fala com autoridade. A gente precisa ouvir esse homem, a gente precisa seguir esse homem. Outros ouviram e falavam assim: esse fala por Beelzebul, esse é um demônio, ou esse é um impostor, esse homem está trazendo algo e está querendo destruir a nossa religião judaica. Outros
ouviram aquilo ali, pessoas ligadas ao governo, ao Império Romano da época, falaram assim, esse homem está querendo trazer confusão para o Império Romano. Ele só está querendo arrumar problema para a gente. Esse homem precisa ser exterminado. E assim eram aqueles que estavam ouvindo Cristo Jesus e cada um se manifestando de uma determinada forma. O que Cristo chama aqui, ele fala assim, ele não está chamando todo mundo para ouvir e ouvir de qualquer maneira. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Talvez naquela região ali do Oriente Próximo, do Oriente Médio, onde que as pessoas numa região de deserto, por vezes usavam seus turbantes ou alguma coisa na cabeça e as suas orelhas eram tampadas. Naquela cultura, quando uma pessoa queria dar uma extrema atenção para o que o outro está dizendo, estampava a orelha. Agora eu estou te ouvindo mesmo, e com atenção. É isso que Jesus está chamando aquelas pessoas a fazerem. A tirarem o turbante, a tirarem os panos do ouvido, assim, presta atenção no que eu estou falando. Ouça o que eu estou falando. Porque o que eu falo, como eu disse, ou traz esperança, redenção e salvação, ou traz juízo de Deus sobre aquelas pessoas. Então, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E essa foi a mensagem, a palavra de Jesus a toda a multidão, a todo mundo que estava acompanhando, onde Jesus estava ensinando um barco, irmãos. Ele se retirou um pouquinho da praia para falar e uma multidão ouvir. Só que o texto agora, ele está de uma forma anacrônica e ele vai para uma cena onde que Jesus, ele não está mais no meio da multidão. Ele está em algum lugar reservado com os seus discípulos. Diz aqui no versículo 10 que quando Jesus ficou só, mas aqui não é sozinho, né? A partir de agora, irmãos, Jesus ficar sozinho é quase que só para ir no banheiro mesmo. Ele vai estar sempre cercado. A não ser quando em alguns momentos ele vai se retirar às escondidas para orar. Mas quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12, percebam que também a partir de agora, um ministério que começou sozinho com Jesus chamando pessoas e as pessoas seguindo Jesus, agora, e esse foi o texto que nós lemos da escolha dos 12 discípulos, uma nova humanidade em Cristo é criada e todos eles fazem parte do corpo de Cristo. Os 12 são mencionados aqui de uma maneira clara, que estavam com Jesus e com os 12 interrogaram a respeito das parábolas. Então imagine uma cena onde tem Jesus, os 12, o corpo apostólico e outros discípulos próximos a Jesus. Não era só 12, irmãos. Tinham outros discípulos próximos a Jesus e é para esse público agora que está acontecendo essa cena aqui. E eles estão interrogando, porque veja só, Jesus falou por meio de parábolas. Agora pense, irmãos, aqui nós temos muitos aqui que já estavam caminhando com Jesus, bebendo aos pés de Jesus, os ensinamentos de Jesus, e esses aqui, que conheciam já de alguma maneira mais íntima Jesus, chegaram numa sala, quando viu Jesus, assim, Jesus, ajuda a gente aqui, o que você quis falar? Deixa eu falar, nós não entendemos nada. É a gente quando chega para a aula de física ou química, na primeira, segunda aula, né? A gente sai da aula de química, de física, e falando assim, o que esse homem falou? O que ele quis ensinar? Não entendi nada que esse homem falou. Né? Eu até falei outro dia aqui, eu acho que de púlpito, mesmo de um professor, qual que era a matéria dele? Fugiu aqui a matéria, uma dessas matérias assim, mais loucas que a gente tem da física quântica, né? E ele chega na primeira aula e fala assim, veja só, eu vou ensinar alguma coisa aqui, algumas coisas que... resumo o que ele falou, estou fazendo uma paráfrase dele, né? Eu não faço muita ideia do que eu estou ensinando, mas vai parecer que eu estou ensinando. Vai parecer que vocês estão aprendendo. E todos nós sairemos aqui um pouco mais ignorantes do que nós somos, né? Porque antes a gente não sabia, mas agora a gente continua não sabendo, achando que sabe alguma coisa. E a gente não sabe nada, né? Estudando física quântica. Aqui, aquelas pessoas chegaram, e veja só, Deus usou uma palavras tão simples, né? Falando de uma semeadura que acontece, tem semente ruim, outra mais ou menos, e uma semente boa, que dá fruto. Aqueles discípulos falaram assim, Jesus, ajuda a gente. O negócio ficou complicado, não entendemos nada que o Senhor falou, tem como repetir? O Senhor pode falar um pouquinho mais devagar? Só para a gente tentar fazer alguma conexão? Pegar o que o Senhor falou? Jesus responde a eles da seguinte forma, a vós outros, ele está falando agora para esse público um pouco mais fechado, aos discípulos dele, tanto o corpo apostólico como os discípulos.
a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Mas aos de fora, tudo se ensina por meio de parábolas. E agora vem um texto, uma mensagem de Jesus apontando para Isaías, capítulo 6, versículos 9 e 10, dizendo o seguinte: para que vendo, porque, para os de fora eu falo por meio, ensino por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Irmãos, o juízo de Deus chegou. O que Jesus está falando aqui é juízo. Aquele povo que estava ouvindo e que estava querendo perseguir Jesus, que estava entendendo que Jesus era impostor, que estava entendendo que Jesus era alguém que queria só arrumar confusão, aquela pessoa começou a dar problema, o juízo agora chega. Já pensou em Deus fechar sua boca para nós, irmãos? Ou Deus agora fazer com que tudo que seja ensinado, pregado, falado aqui, não entre de maneira consciente na nossa mente, e domingo após domingo, a gente sai aqui. Eu sei que os irmãos precisam fazer um esforço muito grande para me entender, para me escutar, e que Deus continue abençoando a mente de vocês para isso, né? Mas imagine sair daqui todos os domingos e não entender nada. Não entender nada, tudo ser quase que enigmático, ser um ponto de interrogação todas as vezes que Deus abria sua boca para nós. Jesus fala que agora os de fora, ou seja, aqueles que estão fora dessa comunidade que está sendo formada por Cristo Jesus, aos de fora, eles verão e não perceberão. Eles ouvirão e eles não vão entender nada, para que não venham a converter-se. A mensagem de Isaías 6 é uma mensagem dura de juízo, falando que, apesar da presença da boca de Deus, e aqui diferente de mim, irmãos, quem que estava pregando para aquele povo? Jesus, o Deus encarnado, o Emanuel, pregando diretamente para aquelas pessoas, sem nenhum erro ortográfico, semântico, gramatical, e sem nenhum erro teológico. Pensou, Diogo? Aquela pregação era perfeita. Só que aquelas pessoas que tampavam o seu ouvido para aquela mensagem de Jesus Cristo, agora colherão parte do juízo de Deus. Porque mesmo ouvindo do próprio Senhor Jesus Cristo, eles não vão entender. E aqui vem uma pergunta que Jesus fala a eles, né, na verdade, mostrando, num certo sentido, a própria limitação e incompetência dos discípulos, né, quando diz: não entendeis essa parábola, e como compreenderei todas as parábolas? Porque Jesus está falando, e essa parábola, ela ocupa um espaço específico aqui, é a primeira das parábolas, e Jesus fala: se vocês não entenderam essa, as outras vão ficar um pouquinho mais difícil. Porque essa parábola está falando justamente da palavra sendo semeada, da palavra sendo lançada, e alguns entendendo e outros não entendendo. Exatamente esse é o contexto da parábola. Aí Jesus mostra uma certa preocupação. Se vocês não estão entendendo esta parábola, como é que vocês vão entender outra? Essa é a porta de entrada de tudo aquilo que eu vou falar. E aí, Jesus explica. O semeador semeia a palavra. Lembre-se que eu falei que essa parábola, ela trata de Jesus Cristo. Naquele momento da história, irmãos, quem é o semeador? Jesus. O que Jesus está semeando? Jesus, a palavra, né? Ele é o Logos encarnado. Jesus, ele é todo o aspecto. O que é a frutificação dessa semente? Jesus no coração de cada um. Essa parábola, irmãos, fala sobre Jesus. Ele é o semeador. Ele é a palavra semeada. E ele é o fruto da bênção dessa colheita que se dá a partir dessa semeadura. O centro dessa parábola é o Senhor Jesus. E o que ele está falando e tratando é que diante dos olhos que está acontecendo todo mundo, Jesus pregando, Jesus sendo semeado, algumas pessoas entendendo a mensagem de Jesus, outros querendo matá-lo. Jesus fala assim: a realidade que está diante de nós é essa aqui. Jesus, ele está
nesse certo sentido, se auto-semeando. E aquela semeadura, como diz aqui, diz o versículo 14, vai encontrar algumas situações. São esses à beira do caminho, onde a palavra é semeada. E enquanto ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. A primeira colocação que Jesus coloca é, veja só, a partir de agora uma grande oposição será encontrada na minha semeadura. Vocês já entenderam até aqui? Veja só, é dentro do contexto em que Jesus foi chamado de demônio. O próprio Satanás, ele é um inimigo, ele é aquele que quer impedir de qualquer forma, qualquer tipo de semeadura. Então ele é o primeiro a, diante de uma semente lançada, ir ali atrás e tentar pegar aquela semente. E fazer com que ela não frutifique. É o primeiro inimigo das nossas almas. É o inimigo que não quer que Jesus seja anunciado de forma nenhuma. A oposição, tanto de Satanás, como aqueles que são servos de Satanás, muitos dos escribas, muitos dos fariseus, muitos do Império Romano, muitos publicanos, aqueles estão agindo por meio de Satanás. E estão tomando aquela palavra, porque quando Jesus foi acusado de ser está sendo usado pelo maioral dos demônios, vocês acham que muitos dos ouvintes que estavam ali não falaram assim, esses escribas estão falando alguma coisa certa. Irmãos, eles eram dos doutores da lei. Eles eram aqueles que eram escutados, ouvidos pelo povo. O povo tinha grande respeito por aqueles escribas. E quando aqueles escribas levantam e falam assim, ele está falando como um demônio. Muitos abandonaram Jesus. São essas sementes que foram lançadas, veio Satanás e tragou. Continua que semelhantemente, ou seja, muito parecido com isso, né? Semelhantemente, diz o versículo 16, que são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Eles, chegando à angústia ou à perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Às vezes a gente tem uma visão romântica da perseguição da igreja de Cristo, em que a igreja morreu, né, e ela lutou pelo próprio evangelho de Cristo Jesus e muitos morreram. E essa é uma verdade. E aí eu estou convidando você a estar aqui toda quinta-feira, 20 horas. Nós estamos no século I, daqui a pouco a gente entra no século II e no século III da história cristã, e nós vamos ver o que foi a perseguição à igreja cristã. Mas, irmãos, apesar dessa questão que por vezes a gente vê de uma maneira meio romântica, aqueles que morreram por causa do evangelho, existe uma visão triste também da história, onde que muitos, e não poucos, por causa da perseguição, largaram Jesus, o evangelho e a igreja de Cristo. As aflições do mundo, aqueles que passaram, fizeram com que eles abandonassem completamente Jesus e trilhassem outros caminhos. Estes são aqueles que estão em solo rochoso, não tem raiz profunda. Chega a primeira marolinha, derrubou tudo. São aqueles em que não há um concretizar da obra evangelística, e muitos diante de Jesus, nesse tempo em que Jesus estava pregando, fizeram exatamente isso. Pense na multiplicação dos pães e peixes, que nós chegaremos ainda, né? Quando Jesus ele está ali falando, pregando, uma multidão ali, aí tem que multiplicar pães e peixes para que a turma comer, aquela turma ali sai satisfeita, come, depois vai para sua casa. Quantos talvez voltaram? Alguns não voltaram. Receberam com alegria aquela primeira palavra, mas depois nunca mais voltaram. Semelhantemente, a gente também percebe muito isso na nossa caminhada cristã, né? Diz o versículo 17, o 18 diz, os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. E Jesus encontrou esses aqui, que entenderam exatamente o que Jesus estava pregando, ouviram a palavra, estavam ali junto com Jesus, caminhando, mas como diz o próprio texto, alguma coisa despertou aqueles homens e mulheres, que nós não sabemos quantos, apesar de todas as promessas, a esperança que Cristo Jesus era para a vida delas,
Elas olharam para o lado e viram uma grama um pouquinho mais verde. Você já pensou em Judas Iscariotes, que é justamente esse tipo de semente? Nós sabemos muito bem, sabemos que existe um aspecto da ambição em Judas Iscariotes, mas aquele que caminhou com Cristo Jesus, experimentou grandes bênçãos de Cristo Jesus, esteve lado a lado dele, foi ensinado por Cristo Jesus, doutrinado por Cristo Jesus, viu as maravilhas de Cristo Jesus, num determinado momento da sua vida, ele olhou para o lado e falou assim: eu acho que tem um caminho melhor, eu vou entregar a Cristo Jesus. É uma planta que não deu fruto, foi sufocada pelos espinhos, né? As ambições do mundo, como diz aqui o texto, a fascinação da riqueza, ele entregou Jesus por algumas moedas, né? Faz com que a palavra seja sufocada. Ele conseguiu ver uma beleza onde não tinha maior do que Cristo Jesus. E quantas pessoas fazem isso nos dias de hoje? Trocam o evangelho, trocam essa bênção de Deus por comida de porcos. Muitos, irmãos. Infelizmente, muitos. Eu poderia citar aqui vários amigos que caminharam, entenderam o evangelho. Pasmem, se fazer pergunta hoje, do breve catecismo, sabe responder. Mas as ambições do mundo, as riquezas do mundo, sufocaram, não dão fruto, não criam raízes mais profundas, porque estão fascinadas por outra coisa que não o evangelho. Nós também precisamos tomar cuidado com isso, irmãos. Diz o último versículo que os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por 1. Vai ter semente que vai cair em solo bom, que vai frutificar, que vai fazer uma colheita, uma coisa que vai ser fascinante. E eu fico pensando Jesus trazendo esse ensinamento para aquele primeiro grupo de discípulos, olhando nos olhos de cada um, dos 12, dos outros, e falando assim: está vendo essa plantinha que está aqui, que parece pequenininha? Vocês não têm ideia de como isso aqui vai frutificar. O que Jesus está ensinando para aqueles discípulos e também ensina para nós em nosso tempo é que, apesar das circunstâncias, apesar do grande embate que a igreja de Cristo Jesus pode encontrar aqui na história, a semeadura tem que ser feita. Percebo que talvez algum discípulo poderia chegar a Jesus e falar assim: Jesus, já deu, né? Você foi comparado com o demônio. Parte para outra, vai fazer outra coisa da sua vida. Não fica aqui mais ensinando, não. A conexão do texto é tão precisa que depois dos escribas, quem foi lá atrás de Jesus mesmo para tirar ele do ministério? A família de Jesus. Foi lá. Assim, Jesus, acabou, você está doido. Vocês já estão chamando você de demônio. É por isso que essa parábola vem exatamente na sequência. Porque Jesus está falando assim: oposição vai vir de todo lado. Até da minha família, acabou de chegar aqui, eles queriam me levar para casa. Diz a palavra que queria prendê-lo, amarrar no pé da cama, para nunca mais deixar aquele homem sair de Nazaré. Jesus está falando: as oposições virão. E vai ser assim mesmo, vai ter oposição, vai ter gente morna, gente neutra, mas que não vai dar fruto, só que vai ter gente que vai dar fruto. Tem que semear. Ao ponto que Jesus está falando de si mesmo, e aqui ele está dando prova que ele vai continuar pregando, porque ele sabe que o reino de Deus é como um grão de mostarda que começa pequenininho, e quando assusta, é uma árvore muito grande, onde as aves aninham-se ao redor dela. Esse é o reino de Deus, vai frutificar a 60, a 100 por 1, vai se tornar grande. Apesar de Deus estar vendo um punhado de discípulo ali, que não estava entendendo a primeira parábola, aquele homem falou assim: vai frutificar, gente, pode ficar tranquilo, eu sei que vai frutificar, eu sou o semeador, e eu sou a semeadura, vai frutificar, vai crescer, é o reino de Deus, mas vai ter oposição, Satanás vai vir, o mundo vai vir com as suas ambições, com as suas riquezas, tentando o tempo todo solapar a igreja de Cristo, solapar o próprio Cristo de nós, mas ela não vai conseguir. Ao ponto que essa palavra fala do próprio Senhor Jesus Cristo, ela aponta para o ponto futuro, onde nós estamos, e o ponto ainda escatológico, lá na frente. Nós, irmãos, somos aqueles que devemos continuar a semeadura do semeador. Aliás, nós somos o corpo de Cristo. Cristo continua semeando na história, usando quem? O seu corpo. Nós somos os braços, as mãos, os pés de Jesus,
que continuam caminhando na história. O semeador continua sendo Jesus Cristo, hoje por meio da sua igreja. E a igreja deve semear o próprio Senhor Jesus Cristo a esse mundo que está completamente perdido. A gente não pode ter medo das aflições que virão diante de nós. É perigoso, José Afonso, que chegue alguém aqui, aponte o dedo na nossa cara e fale assim: isso é o demônio. Podemos sofrer essa acusação. E dias virão em que a igreja vai ser considerada o algoz da nação. Esse dia vai chegar, irmãos, em que a igreja ela vai ser perseguida como um mal, como um demônio no meio das nações. E o que nós devemos fazer? Semear. Semear. Porque sempre haverá um solo frutífero. Essa é a promessa de Cristo Jesus. É isso que Deus fala por meio da sua palavra, falando de si mesmo e falando para nós a nosso tempo. E que Deus nos ajude, irmãos, como igreja dele, a de fato trazer as boas novas de salvação. Assim como Cristo fez, independente de tudo aquilo que ele estava sofrendo. Cristo foi fiel na semeadura. E hoje estamos nós aqui, 2000 anos depois, como frutos da semeadura do próprio Senhor Jesus Cristo. E que ele nos ajude, para que a colheita, na sua volta, seja de fato belíssima, exponencial, multiplicadora. A gente vai ver tanta gente que fala assim: meu Deus, grande bênção Deus fez por esse povo, que começou pequenininho, um grãozinho de mostarda. É uma árvore que está crescendo, irmãos. A gente não está vendo, mas quando Cristo voltar e todas as coisas se abrirem diante de nós, a igreja, ela vai surgir como algo tão grandioso aos olhos de todo mundo. E todos, inclusive os ímpios, ajoelharão naquele tempo e dirão: louvado seja Jesus, bendito o Cordeiro. Vamos orar? Deus, louvado seja o Senhor por tua grandeza, soberania, por tua obra de salvação em nós e por nós. Pai, sem o favor do Senhor, em cada uma das nossas vidas, sem a sua verdade pregada, registrada aqui, Deus, nesses livros que formam as Sagradas Escrituras, o que seríamos de nós, Deus? Oh, Deus, obrigado pela semente que encontrou boa terra, Deus. Essa semente em que o Senhor mesmo semeou e nos encontrou. Se não fosse a semeadura do Senhor, nós estaríamos perdidos. Obrigado, Pai, por fazer com que aquilo que o Senhor disse e ensinou aos seus primeiros discípulos, de fato se tornasse uma realidade. Existe, Deus, uma semeadura que frutifica e que dá vários e vários frutos e continua multiplicando. Apesar, Deus, das intenções de Satanás, do mundo, em fazer com que essa semeadura ela seja um fiasco, o Senhor é quem garante a colheita. O Senhor é quem garante que haverá sempre um solo fértil. Haverá sempre um coração sedento, um coração a ser quebrado pelo Evangelho do Senhor. E que o Senhor nos dê a intrepidez, Deus, de pregar esse Evangelho. Que nós tenhamos, Deus, a mesma postura de Cristo Jesus. Que apesar dos desafios, apesar das suas batalhas que ele enfrentou em seu ministério terreno, Jesus não recuou. Ele continuou sendo o semeador e a semeadura, proclamando as boas novas de salvação. Que o Senhor nos ajude como igreja do Senhor a continuar esse papel, a proclamar e a semear as boas novas de salvação. Que o Senhor nos ajude, Pai. Inclusive a acolher sempre, com grande alegria e de maneira profunda, o Evangelho do Senhor nos nossos corações. Não nos deixe ser, Deus, aqueles que abafam o teu Evangelho, ou aqueles que pelas belezas, as falsas belezas do mundo, trocam o Evangelho por comida de porcos. Não faz isso, com que isso, Deus, aconteça em nossas vidas. Tenha misericórdia de nós. Que nós sempre vejamos o Evangelho como a melhor e a mais preciosa coisa, mensagem, palavra que nós temos. Nos ajude nisso, Deus. Conduza as nossas vidas, Deus. Conduza a igreja do Senhor para cumprir a missão que o Senhor dá a cada um de nós. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.